Vamos para um último tópico que nós encerramos aqui. Olha só. O que a perfeição de Cristo, isso aqui é o mais importante, porque agora diz respeito a nós. Preste muita atenção, a gente vai encerrar aqui. O que a perfeição moral de Cristo produz em nós? Tá, pastor, eu já entendi. Cristo é moralmente perfeito, glória a Deus. Tá, e o que isso tem a ver com a minha vida? Como é que isso me influencia? Então, existem algumas coisas que nós precisamos entender. Preste atenção. Quando nós falamos da perfeição moral de Cristo, eu não estou dizendo para você tentar imitar essa perfeição moral. Não é uma imitação externa da moralidade de Cristo, mas é uma vida interior que é depositada dentro de você em realidade. Deixa eu tentar explicar como vai funcionar. Observe, suponhamos que tem alguém em nosso meio que ele é viciado em pornografia e não consegue vencer a pornografia. E isso é amoral, isso é contra a moral. Então observe, quando você permitir, e aqui está o ponto, quando você permitir a palavra de Deus operar em você como uma espada de dois gumes, que vai separar a sua alma do seu espírito, e quando você permitir as providências e as circunstâncias do espírito operarem em você, muitas vezes, neste caso da pornografia, expondo você à vergonha e ao ridículo, porque isso é uma providência do Espírito. Quando você permitir e você aceitar isso, a vida de Cristo virá para dentro de você. E o que é que vai acontecer? Não haverá mais uma briga contra a pornografia. Diga por quê? Porque Jesus não lutou contra o pecado. Ele só vivia. Lembra que não era algo defensivo, era a sua natureza sendo manifesta naturalmente? Então observe, a verdadeira libertação das coisas amorais que nós cometemos, não é uma luta. Se ainda existe uma luta, uma guerra, é porque Cristo não foi formado, porque quando Cristo é formado, não há mais luta. Quando Cristo é formado em nós, o pecado simplesmente perdeu. Então o cara que era viciado em pornografia, não vai suportar mais ver a pornografia. Do nada, de um dia para o outro. Você consegue entender? Por quê? Porque a moral de Cristo, ela foi colocada em você. Então não há briga contra o pecado já perdeu. E isso vale para todas as áreas da sua vida que você vive brigando com coisas amorais que você pratica. Pastor, eu costumo mentir, eu sou um mentiroso. Como é que eu venço isso? Cristo. Porque não é uma imitação exterior do que Cristo é receber Cristo no seu interior. Irmãos, e isso aqui não é uma utopia, isso é uma realidade. O problema é que os crentes não acreditam nisso. Os crentes não acreditam que nós podemos receber Cristo em nós, em realidade, em vida, e termos nossa vida transformada pela moral dEle, pelo caráter dEle, pela santidade dEle. Porque se você ficar lutando contra o pecado com as suas forças, você nunca vai vencer, porque você é escravo do pecado, e você não pode vencer o seu Senhor. O pecado é o seu Senhor, mas Cristo venceu. Então se é Ele que vive em nós, se é Ele que está em nós, irmãos, venceremos o pecado, não porque somos fortes, mas porque Ele venceu. Então não é uma imitação exterior,
da moral de Cristo, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Bom, deixa eu pensar o que Jesus faria no meu lugar. Bom, no meu lugar, eu acho que Jesus não veria pornografia, então eu vou tentar não ver pornografia mais. Você não vai conseguir, filho. Não é em seus passos o que faria Jesus, é dentro de você o que é que Jesus tem feito. Muda tudo, irmãos. Sabe qual foi uma das tragédias da igreja? Tirar Cristo para fora do homem e colocar Cristo como um modelo a ser seguido, mas externamente, não dentro. E hoje, quando nós falamos sobre Cristo dentro de nós, para muitos cristãos é uma utopia. As pessoas não levam isso a sério, como que se não fosse possível Cristo ser formado em nós. Então, o que essa perfeição moral de Cristo produz em nós? Primeiro, que não é uma coisa exterior, é uma vida interior, e é uma vida, tem alguém morando dentro de você. Amém, irmãos? E esse que mora dentro de você é moralmente perfeito. Ele é a vida que habita no crente. É a nossa única, diga única, esperança. A nossa única esperança de vencer o pecado nesta vida se chama Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai escrever lá em Colossenses 1:27, porque nós somos chamados, pode projetar por favor? Nós somos chamados à glória de Deus, sermos participantes da glória de Deus. Mas olha o que Paulo diz: os quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Deus quer que os gentios conheçam a riqueza da glória. E que riqueza é essa? Cristo em vós, a esperança da glória. Diga assim, para que eu experimente a glória de Deus, eu preciso ter o caráter de Deus, porque eu não posso experimentar a glória de Deus como um pecador. Eu tenho que experimentar a glória de Deus sendo santo como Deus é santo. Conseguimos? Não. Por quê? Porque nós não podemos. E agora? Agora Deus providenciou Cristo, que vai vir habitar em nós, e com a sua moral, e com o seu caráter ilibado, com a sua moral perfeita, é a esperança que nós temos de sermos participantes desta glória. Preste atenção, você não será participante da glória de Deus vivendo com as suas próprias forças, lutando você contra o pecado. Pastor, mas Hebreus vai dizer que eu tenho que lutar contra o pecado. Será que diz mesmo? Você já leu os versículos anteriores? Sim ou não? Porque ela diz assim, ó, ainda não combatestes até o sangue contra o pecado. Mas o que diz os versículos anteriores? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não tem como lutar contra o pecado sem seus olhos estarem fixos em Cristo. Amém, meus irmãos? E para encerrarmos aqui, o que essa perfeição moral de Cristo opera em nós? A segurança da salvação. Como é que nós temos segurança da salvação? Simples, Cristo não pecou. E não pecando, ele pode ser a salvação de todo aquele que nele crê. Porque Cristo é moralmente perfeito. A nossa salvação está segura, nossa redenção é completa e nossa esperança é firme.
Se nós encontrarmos um pecado em Cristo, irmãos, todos nós vamos para o inferno. Porque temos um Salvador imperfeito. Sabe qual é a grande questão? E o grande problema, diga qual? Cristo já havia nos avisado. Ele disse assim, eles rejeitaram a mim. Então também rejeitarão a vós. Mas esquece o rejeitar a vós. O que Cristo está dizendo é, eles vão me rejeitar. A minha esposa fez uma pergunta para mim. Falei com os irmãos na reunião sexta-feira. Falei, amor, não entendo porque tantos irmãos deixaram a igreja, a comunhão. E eu falei para ela, tem uma explicação muito simples, meu amor. Ela, o quê? Está ficando só Cristo. E aí ela falou assim, alguns irmãos não dizem, glória a Deus, né? Glória a Deus para alguns, para outros Cristo eu não quero. Só Cristo para mim não serve. Eu quero me emocionar com os louvores. Eu quero as luzes acesas, apagadas, fumaça. Eu quero uma palavra mais light. Outro dia um irmão me procurou na saída aqui, falou, pastor, você percebeu que você só prega sobre Cristo? Não tem outro tema, não? Estou dizendo, irmãos. E eu parei e olhei para o irmão assim, e fiquei pensando o que responder, né? Daí eu falei, irmão, Cristo é o nosso Salvador, Ele é o centro da igreja, Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o motivo da gente viver, foi Ele que nos salvou, nós temos que nos reunir em nome dEle, Ele é a cabeça e o corpo da igreja, Ele é a glória do Pai, Ele é a justiça do Pai. Vou falar sobre o quê? Não, porque em outras igrejas, as pessoas pregam assuntos mais interessantes. Eu disse, me cita um. Não, outro dia eu fui numa igreja e eles estavam falando sobre empreendedorismo. Achei interessante aquilo. Abriu meus olhos assim para empreender. E eu deixei o irmão na porta ali, irmãos, e eu confesso para os irmãos que eu desci a escada chorando e fui para o meu carro. Entrei no carro, sabe aquela vontade de dizer, sabe aquela vontade de fazer assim, de dizer, não dá, chega. Porque as pessoas não querem a Cristo, elas querem que a vida delas dê certo. Elas não querem a santidade de Cristo. Elas não querem ser participantes da glória de Deus. Elas querem que a vida dê certo agora. E é por isso que a maioria frequenta a reunião, para ver se consegue arrancar de Deus alguma bênção. Mas, irmãos, o mais precioso e tudo o que Deus tinha de mais precioso, Ele nos deu. E o seu nome é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o nosso reunir seja em torno do nome dEle.